Olá, seja bem-vindo a mais um Destino Portugal. Existem sítios que nos tocam mais que outros. Chegar a Nazaré é encontrarmos dentro de nós aquela sensação de chegar a casa. Como já deve ter percebido, é esse o nosso destino de hoje. Como destino turístico, acima de tudo, aquilo que nós encontramos na Nazaré é uma beleza natural. Pronto, essa aí, penso. Nós nazarenos não lhe damos grande valor, vivemos com ele todos os dias. Mas quando estamos algum tempo afastados e vimos de novo à Nazaré, sabemos do que estamos a falar. E quem a visita pela primeira vez também sabe que há aqui uma beleza natural. A paisagem da Nazaré é icónica, desde os tempos dos afamados banhos quentes que se tornou um postal. Por isso mesmo, queremos ficar num hotel que nos permita colocar os olhos nessa imagem. A nossa escolha é o Miramar Hotel e Spa. Este é um hotel com um ambiente acolhedor que lhe permite a cada passo sentir um pouco da história desta terra. É uma terra bonita, sabe receber. É uma terra que a sua gênese começa exatamente no turismo nos anos 40. Portanto, é uma terra que eu diria que foi concebida por Deus para o turismo e para a pesca, não é? Se bem reparou no tempo que esteve aqui na Nazaré, é uma simbiose muito grande entre o turismo e a pesca. Não é muito comum. Obviamente, uma terra que quer de pescadores é de pescadores, uma terra que é de turismo. Aqui é uma simbiose muito perfeita. O próprio pescador, nomeadamente a esposa, aluga a casa durante o verão. Ou seja, há aqui como uma partilha real entre o que é o turismo e o que é a pesca, não é? Portanto, eu considero que há uma simbiose perfeita e naquilo que eu puder fazer pela minha terra é óbvio que faço. O melhor sítio para apreciar a paisagem é sem dúvida a piscina, local onde certamente perderá horas a contemplar o que o rodeia. Mas falemos dos quartos. Esses são bem decorados, frescos, jovens e luminosos. Sente-se calmo e paz neste hotel. A decoração permite-nos essa leveza. Já ver, a minha paixão para Nazaré é uma paixão natural. Mal seria se assim não fosse. Até porque sou nazareno de gema, não é? Portanto, essa paixão pela minha terra é normal. O não ser apaixonado pela terra onde vivemos é que não é normal. Da mesma forma que sou apaixonado pelo meu país. Ou seja, eu trago as coisas e faço as coisas na Nazaré porque é um local onde eu me sinto bem. Mas se tivermos que falar do ex-libris deste espaço, teremos que falar sem dúvida na cozinha. O que nos permitiu chegar, portanto, provavelmente há alguns anos aqui de trabalho e de pesquisa no que foi feito, já existia um fundamento, já existia de uma certa forma algum conteúdo muito forte e a questão é de nós conseguimos traduzi-lo no prato. E nem sempre a forma de lá chegar, nem sempre a forma de o interpretar seria a melhor. Portanto, entendemos que esse conteúdo devia ser interpretado de uma forma nobre, porque efetivamente a cultura nazarena é extremamente nobre, é muito, muito interessante e muito, muito forte. E era tentar de pôr isto de uma certa forma em prática e no prato e de uma forma, para assim dizer, com alma. Uma cozinha com alma e capaz de nos fazer crescer água na boca. Aqui fazem-se laboratórios culinários para recuperar antigas receitas nazarenas. Eis o que nos apresentaram. Começa com dois shotzinhos de sopa, portanto, onde fomos buscar a história da Nazaré, que começa aqui na Pedreneira, e depois de seguida uma ponte e um segundo shot com uma sopinha de peixes da Nazaré, portanto, a parte da pesca e agricultura, e chegar a esta componente do folhadinho de morcela de arroz com maçã de alcobaça, que também são aqui da região. Quando nós abrimos um jantar ou um almoço, ou quando nós transmitimos isto desta forma às pessoas, claramente as pessoas entendem que há aqui uma cultura muito forte e que há aqui algo. Agora, se nós repusermos esta mesma sopa de peixe tão boa num tacho, as pessoas percebem que é efetivamente uma cultura e que é uma tradição. A forma de o transmitir é completamente diferente, que as pessoas vão ter uma necessidade de se alimentar, e acham até engraçado,
mas nem sempre percebem que por trás desta sopa de peixe há uma história extraordinária. É uma reconversão natural de uma caldeirada ou uma reconversão natural de uma massa de peixe. Acredite, é tudo tão saboroso quanto aparenta. Os carapaus enjoados são uma verdadeira preciosidade e fazem a delícia de quem por aqui passa. Podemos dizer que a adesão e a receptividade que temos tido por parte dos clientes tem sido fantástica. Criámos um conceito, independentemente de uma carta com uma preocupação internacional, nacional, mas também local. E criámos efetivamente um conceito que veio atrás daquilo que já existia, que é o bem conhecido Prove Portugal, e trabalhámos isto a nível regional e a nível local. Portanto, criámos o Prove Nazaré. O Prove Nazaré vem responder precisamente a esta questão de identidade, que é uma questão muito forte, e sentimos uma preocupação e uma receptividade, mais uma vez, por parte dos clientes de todos os horizontes, clientes internacionais, nacionais, onde saem dos nossos hotéis, onde saem dos nossos restaurantes com uma ideia completamente diferente daquilo que talvez podia ser banalizado portanto, de uma outra forma. Aquilo que nos compete a nós, e sentimos muito esta responsabilidade de início, foi o desafio que o Sr. Serafim nos meteu, para assim dizer, no prato, dizer façam de forma que as pessoas sintam que estão na Nazaré. Mas depois há esta elegância com a qual se há de trazer isso, há este tautes com o qual se há de transmitir isso, e todo o exercício tem que passar por aí. Sabe aquele tipo de local onde se senta para almoçar e se senta em casa? Este é esse tipo de local. Coma, beba, aproveite e saboreie os 1000 sabores da Nazaré. Sabores invariavelmente ligados a este mar que tudo envolve. Típica vila de pescadores, a Nazaré é hoje em dia um concorrido centro de veraneio, que soube manter as suas tradições ligadas ao mar. Há aqui uma identidade, uma força cultural que se sente, que vibra. E eu penso que é isto, acima de tudo, que atrai e que faz com que a Nazaré tenha o nome que tem a nível, e vive a Nazaré, o nome, a marca Nazaré, vive no imaginário coletivo, portanto, e a força dessa marca tem a ver essencialmente com as pessoas. Se calhar é um lugar comum dizer isto, mas aqui isto é mesmo verdade, portanto, quando nós andamos nas ruínas em que mal nós lá cabemos, e quando nos deparamos com a vida comunitária que se sente. E depois há, obviamente, o extensorial, procuramos que esteja limpo e normalmente está limpo. A seca do peixe é também aqui uma marca identificadora. E depois há esses pormenores todos que acontecem, desde o mar calmo ao mar bravo, depois vivemos muito com estas contradições da tragédia e da comédia, do muito alegre. Na Nazaré nunca se vive o 40. Ou vive-se o 8 ou 88, nem sequer é 80, é mesmo 88. Começamos o nosso roteiro aqui na Pedreneira, onde se encontra a Igreja da Misericórdia. Sendo esta uma terra de pescadores e de homens e mulheres que viveram e morreram pelo mar, a ligação à religião sempre foi uma constante. Existem, por isso, muitas igrejas neste território. Esta é de finais do século XVII, de feição maneirista, e encontra-se classificada como imóvel de interesse público. Da primitiva Capela da Misericórdia, criada em cerca de 1560 para albergar a Irmandade da Misericórdia da Pedreneira, cuja principal função era administrar o Hospital da Pedreneira, quase nada resta. O atual templo é caracterizado pela ampla fachada do barroco clássico tardio. Já as paredes ostentam algumas pinturas em tela dos séculos XVII e XVIII. O púlpito merece o nosso destaque pelo belo dócel em talha dourada. Observe também os altares laterais em talha dourada, ladeados de colunas estriadas e que contêm as imagens de santos da devoção dos nazarenos. Todo o espaço foi restaurado recentemente. Nota-se por isso um brilho em cada altar e em cada imagem. Entrar aqui é sentir-se em paz, é sentir que está no local único de inegável beleza e de pura tranquilidade. Mas vamos descer até à praia. A Nazaré começou a ser conhecida e procurada como praia de banhos em meados do século XIX. Hoje em dia é procurada por banhistas e surfistas, ou não fosse este o mar que produziu a onda que correu o mundo. A sua beleza natural e sua identidade bem vincada desde sempre atraíram os visitantes. É aqui na praia da Nazaré que encontramos a Barra Talaça.
O investimento do Grupo Miramar, que se distingue por ser um equipamento exclusivamente dedicado à talassoterapia, com uma forte componente terapêutica, baseada na utilização da água do mar como um elemento de alto valor medicinal, aliada à vertente de bem-estar e combate ao stress. A talassoterapia na Nazaré hoje não é senão os banhos quentes de ontem. Eu uso dizer que nós, em Portugal, muitas vezes preocupamos-nos em inventar. Eu acho que nós deveríamos começar primeiro pela fase de reinventar. Nós temos tanta coisa por este país fora que deixámos perder ao longo dos anos que necessita de ser reinventada. E ao fim e ao cabo ela não é mais nem menos do que a cultura, as tradições e ao fim e ao cabo aquilo que hoje a inovação tenta apresentar como algo bem diferente. Feche os olhos e relaxe. Aproveita este momento, goza a massagem. Depois os tratamentos prosseguem, desta vez com água do mar. No final de tudo isto, beba um chá enquanto aprecia a paisagem. De todas as janelas consegue ver a praia. O mar é sem dúvida o elemento mais marcante na Nazaré. A pesca, a transformação do pescado e a sua venda foram ao longo de quase todo o século XX as principais atividades da população. Na década de 60, o turismo descobriu o encanto desta vila e a Nazaré começou a ser conhecida internacionalmente. Visitada anualmente por milhares de turistas nacionais e estrangeiros, a Nazaré é hoje uma vila moderna e sempre animada. Que frase é que eu diria a alguém que não conhece a Nazaré para vir à Nazaré? Eu diria, se procura paz, tranquilidade, natureza e encontro com o mar e com a terra, venha a Nazaré. Aqui temos isso tudo. E temos uma outra coisa que é fundamental. Somos quentes nas relações humanas. E isso também é importante. Percorrer as suas ruas junto ao mar é descobrir um modo de vida peculiar e autêntico, onde as surpresas espreitam a cada esquina. Beleza, memórias, charme e tradições fazem da Nazaré a mais inesquecível das praias portuguesas. Para descobrirmos algumas destas memórias, vamos visitar o Centro Cultural da Nazaré, onde com frequência existem exposições. Aqui pode descobrir mais sobre a cultura deste povo. Mas melhor que qualquer museu é passear nas ruas e deparar-se com coisas como esta, a Seca do Peixe. A Dona Maria de Adelaide faz isto há muitos anos. A Seca do Peixe na Nazaré foi desde há muitas décadas uma atividade de grande interesse e impacto. Basta pensarmos quão difícil era a conservação do peixe, ou se comia fresco, ou para ter mais algum tempo tinha de se secar. A Nazaré continua a viver para o mar, como eu disse, através da pesca, mas, por exemplo, se nós virmos situações como a seca do peixe, que ainda hoje se desenrola no Areal, num lugar específico que foi destinado pelo município, que antigamente era mais espontâneo e mais distribuído por todo o areal, mas que nós ainda vamos encontrando nas próprias ruas da Nazaré, na praia, no sítio, pessoas que o fazem a seca do peixe porque se integrou como, inclusive, nos próprios hábitos gastronómicos da Nazaré. Isto é uma das formas de mostrar como essa relação com o mar permanece numa forma tradicional e que hoje pode-se reinventar. Hoje permanece uma tradição viva que permite aos passantes levarem este peixe para casa e provarem assim um pouco do Nazaré de antigamente. É neste local que nos aconselham que visitemos um outro espaço, também ele ligado ao mar. Seja bem-vindo à Casa do Pescador. Esta é a obra de uma vida de Manuel Limpinho. Comecei a colecionar há mais de 50 anos, 55 anos. De maneira que, como havia muitas famílias, e algumas da minha família, que viviam nestas casas com as artes de pesca, viviam nas cabanas, ao lado das artes de pesca. Casinhas pequenas, eram pessoas que viviam do mar e da agricultura. E para mim, eu dou muito valor a isto, gosto muito da cultura, de estimar as peças, seja ela qual for, tenho muita estimação e gosto muito de ter. Eu
Quando comecei a colecionar, ainda me falta esta, ainda depois falta a outra, mas ao longo dos anos veio tudo parar aqui a esta casa. Fazia falta um sítio maior. Esperemos que brevemente esse local seja cedido a este homem, que preserva consigo algumas das mais puras e singelas memórias desta região. Existe nos nazarenos uma melancolia e um respeito pelo mar que arrepiam. Existe também um orgulho e um dizer de boca cheia: não há terra como a minha Nazaré. Este é, sem dúvida, um sítio com alma, e as histórias dos velhos lobos do mar surgem com frequência nas conversas. Eu tenho uma casa que fez, a primeira coisa que eu venho é à janela para ver o mar. Gosto muito do mar, como o mar nos deu muitas alegrias, mas também nos deu muitas tristezas. É uma coisa que a gente já não deixa de ser amigo do mar, ver o que é que o mar nos fez, do bem e do mal, porque deu riqueza a muita gente, deu alegria a muita gente, mas também deu muita tristeza porque ficaram muitos pescadores no mar. Recuperada e restaurada por Manuel Limpinho, este local representa o exterior e o interior de uma típica casa de uma família de pescador e ligada à venda de peixe nas décadas de 1930 a 1950. Aqui podem ser admirados, para além dos utensílios domésticos e de mobiliário, também as artes de pesca e algumas miniaturas de embarcações nazarenas da época. Se puder, passe por aqui e fale com este homem, que é ele próprio uma memória viva de tempos já passados, que ainda assim continuam bem presentes. Eu também tenho fatos inteiros e gravatas, mas eu não gosto. Eu gosto de viver. Hoje podia ter um fato, viver, por exemplo, num domingo, pôr um fato inteiro e uma gravata. Não, eu gosto é uma camisola ou uma calça preta. Quero morrer a pescador. Para conhecermos mais algumas tradições desta Nazaré tão rica em histórias, vamos visitar mais um museu. Localizado no sítio da Nazaré, o Museu Dr. Joaquim Manso pretende representar a identidade histórico-cultural da região, com incidência na cultura do mar. O Museu Dr. Joaquim Manso é um museu que nasceu nos anos 70, exatamente para mostrar uma realidade que se sentia já em grande mudança, que se receava que fosse terminar, e passados 30 anos nós vimos que a Nazaré continua voltada para o mar, mas que descobriu uma nova forma de se relacionar com o mar, que não é apenas através da pesca e das suas formas mais tradicionais. E no museu nós tentamos mostrar essa realidade da Nazaré tradicional e fazer da ponte também com a atualidade, com aquilo que permanece, com a forma como a Nazaré hoje vive com o mar. Aqui vai encontrar os testemunhos e pormenores mais representativos da história da vila e o culto de Nossa Senhora da Nazaré. As embarcações e as artes de pesca, o trabalho e a festa, e também os seus trajes tradicionais. Tudo isto são temas que compõem o percurso expositivo incidente na identidade da região e a sua íntima relação com o mar. Alves Rodolfo, um escritor que viveu temporariamente na Nazaré para escrever um livro, Uma Fenda na Muralha, e que dizia que a Nazaré era um museu da alma humana, porque de facto sente-se entre a própria comunidade um orgulho muito próprio de ser nazareno, que mantém ainda em vivências comunitárias muito próprias, que se sente na rua, como dizia, quando ainda hoje se passeia, e acho que é isso que distingue a Nazaré de outras comunidades pescatórias, de outras comunidades marítimas do país. Observe os detalhes das embarcações e fotografias. Mais uma vez, ficamos com a certeza disto. Nazaré é tradição. Mais que isto, é sobretudo um território que soube preservar a sua identidade. Não podemos abandonar este local sem lhe darmos a conhecer o sítio da Nazaré. Este é o ponto mais alto da vila e é aqui que encontra, sem dúvida, o seu melhor mirador. Este local encontra-se ainda ligado ao culto a Nossa Senhora da Nazaré, que, segundo a lenda do século XII, foi invocada pelo alcaide Dom Fuas Roupinho, que, perseguindo um veado, se iria precipitar no abismo sem salvação possível. Como prova da gratidão pela graça que recebeu, Dom Fuas Roupinho mandou aqui edificar uma pequena capela, a Ermida da Memória. A pouca distância foi construída no século XVIII o santuário de onde se realizam grandiosas festas no mês de setembro. Como lhe dissemos, as tradições da Nazaré encontram-se bem vivas em cada local.
Por isso mesmo, convidamos-lo a voltar à praia para conhecer o rancho folclórico Tamar. Este grupo foi fundado em 1934 e usou inicialmente o nome de Rancho da Nazaré. E somente a partir de 1936, a quando da sua exibição no Teatro Dona Maria II em Lisboa, na festa de homenagem ao escritor Dr. Alfredo Cortês, estando em cena a peça da sua autoria Tamar, dedicada a Nazaré e ao seu povo, este grupo adotou o nome de Rancho Folclórico Tamar. A originalidade do folclore da Nazaré advém sobretudo do forte e bem marcado caráter dos nazarenos, bem visível no seu trajar. Na eventualidade do pescador cair ao mar, o traje largo dá-lhe logo um pouco de salvação, serve de salvo, porque, como deve saber, em termos de tal princípio de Arquimedes, qualquer corpo mergulhado num líquido, né, sofre da parte desse líquido. Quanto maior for, portanto, a abertura do próprio traje, ou neste caso, da própria roupa, portanto, ele serve de impulsão e o pescador vinha cá acima. O traje da Nazaré é muito característico, portanto, nós gostamos muito do nosso traje. É um traje vivo, continua a ser um traje vivo. O dia-a-dia das peixeiras ainda hoje usam o traje. As letras e músicas do folclore nazareno refletem a forte ligação desta gente ao mar e à faina da pesca. Gente esta que, vivendo quase sempre na incerteza do futuro, tem a capacidade de viver com um sorriso nos lábios, desafiando as reviravoltas da vida. Quanto às danças, essas são únicas e um verdadeiro regalo para os olhos. Vemos-nos assim, a dançar descalços como dançavam junto à praia, outrora pescadores e peixeiras. É no meio desta alegre dança que o convidamos a espreitar mais algumas sugestões da nossa agenda. Não deixe de visitar o Forte de São Miguel. No extremo do promontório do sítio, que cai a pique sobre o mar, mandou Dom Sebastião construir em 1577 a Fortaleza de São Miguel, destinada a defender a enseada dos ataques dos piratas argelinos, marroquinos e normandos. Filipe II, em cerca de 1600, mandou reconstruir a primitiva fortaleza, de acordo com a planta do arquiteto florentino João Vicente Casado. Após a restauração da monarquia, Dom João IV ordenou sua remodelação e ampliação, dando-lhe o traçado que ainda hoje se conserva e que podemos ver. Visite também este santuário. Em 1377, o rei Dom Fernando mandou construir a primitiva igreja para albergar a sagrada imagem e dar acolhimento ao grande número de peregrinos em visita à Senhora da Nazaré, tornando-se este no mais antigo e importante santuário mariano português até ao início do século XX. Esta igreja foi depois ampliada nos reinados de Dom João I, Dom João II e Dom Manuel, sofrendo sucessivas beneficiações. É um grande edifício, dominado por duas altas torres sineiras de corcheus em estilo barroco e que merece sem dúvida ser visitado. Situado no Largo dos Cedros, este monumento de homenagem à mulher nazarena foi projetado por Fernando Pedro e inaugurado a 9 de maio de 1998. Monumento circular de betão, alterna 3 proas com 3 figuras de nazarenas em traje de trabalho. As proas estão parcialmente cobertas com painéis de azulejos alusivos ao cotidiano de outrora da mulher da Nazaré. A presença de jatos de água e iluminação relembra a anterior ocupação deste largo, fontanário público. Experimente também o ascensor da Nazaré. A dificuldade de acesso ao sítio desde sempre condicionou o desenvolvimento do lugar e a fixação das gentes. No intuito de servir os interesses da população e de facilitar a chegada dos peregrinos até à Senhora da Nazaré, foi fundada uma parceria para a construção de um ascensor mecânico em finais do século XIX. O autor do projeto foi um engenheiro de origem francesa, Raoul Mesnier du Ponsard, discípulo de Eiffel e também responsável pela maioria dos elevadores de Lisboa. A linha foi assente em leito próprio, funcionando o cabo descoberto sobre roldanas, numa extensão de 318 metros, com uma inclinação de 42%. Inaugurado a 28 de junho de 1889, o elevador da Nazaré é considerado como uma das melhores iniciativas da história da vila, tendo vindo incrementar o crescimento do sítio e dinamizar a ligação à praia. Nazaré é mar e é poesia, é tradição no dia-a-dia. Quando visitamos um local como este, tornamos-nos também um pouco nazarenos. É por isso que lhe recomendamos, coma aos pratos típicos, fale com as pessoas que lhe podem contar lendas e histórias que não se conseguem ler nos livros. Cada nazareno tem na alma um pouco deste oceano que tem diante dos seus olhos. E depois de passar por aqui, este mar é também ele um pouco seu. O nosso programa fica por aqui. Pode e deve acompanhar-nos no Facebook. O nosso convite é o de sempre. Continua a acompanhar-nos neste que é o melhor de todos os destinos. Destino Portugal.